graça e a paz do Senhor Jesus. Meus irmãos, hoje vamos tratar de um tema que é um tema de sempre. É um tema que está sempre, nas nossas pregações, nas nossas discussões, reflexões, meditações, que é o tema que envolve a paz ou a falta de paz. É o tema que envolve as aflições. E assim, nós vamos hoje invocar o texto bíblico base, que é o quarto evangelho da Bíblia, João 16, 33. Então, convido a todos para que nós possamos mergulhar, fazer uma imersão nesse texto maravilhoso que diz assim, versículo 33, capítulo 16 do Evangelho de João. Estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Quem disse isso? Jesus aos seus discípulos. Então, irmãos, sobre essa questão das aflições, é importante vermos o seguinte. Lembro-me bem quando eu era pequeno, isso já faz muito tempo, eu já fiz 66 anos, e quando eu era pequeno, eu não sei se aconteceu ou acontece com as pessoas, eu sempre pensava que com o passar dos anos, a paz chegaria. Com o passar dos anos, alcançaríamos uma situação assim, se não de plenitude, mas uma situação em que nós ficaríamos bastante tranquilos, teríamos uma vida bem tranquila, uma vida em que, até chegarmos à morte, nós superaríamos as questões do dia a dia de uma forma mais tranquila. Assim eu pensava porque eu via meus avós, via meus pais e olhava com aquela visão de que o mundo não era tão mau. Olha lá, eu nasci em 1956, então lá quando chegamos aos anos 60, nós ali estávamos numa situação, pelo menos no início, nós estávamos numa situação de uma certa tranquilidade no mundo. Víamos, é claro, da Segunda Grande Guerra Mundial, após ter passado a Primeira, e ali o mundo parecia que estava se revitalizando. E na nossa família havia uma certa tranquilidade. Então nós, como crianças, só pensávamos em brincar, estudar e fazer o que se diz, o beabá. Mas na verdade o tempo passou e hoje nós sabemos que não é assim. Nós sabemos que as aflições, elas não só parecem, elas aumentaram e muito. Não porque nós ficamos mais velhos, mas porque o mundo realmente regrediu nos seus propósitos. Porque o mundo abandonou os princípios éticos, os princípios judaico-cristãos que fizeram as sociedades ocidentais crescerem, se tornarem cidades ditas civilizadas. Então, essa preocupação hoje é uma preocupação reinante. É impossível passar um dia sem preocupações relativas a essa falta de paz, com relação às nossas famílias, aos amigos, às questões que envolvem o mundo de um modo geral, o mundo global, e de modo específico, o nosso país, as nossas cidades, os lugares onde habitamos com mais proximidade. Isso aí me fez, orando, me inspirar nessa lição que o Espírito Santo de Deus nos traz. Não somente para aquietar de um modo paliativo, para que nos traga uma certa consolação, mas para nos definirmos de modo eternizante,
ou seja, trazermos a verdadeira realidade sobre essa questão da paz, a questão das aflições que todos nós vivenciamos. Então, graças a Deus, né, pela maravilha que é o Senhor, Ele nos traz as respostas da sua palavra revelada aqui. Todas as vezes em que eu me agonizo, principalmente quando eu estou em dúvida sobre determinadas questões, o leito normal é a reflexão na palavra, e assim deve ser de todo cristão. Aqui nós temos as respostas. Não teremos as respostas que Deus não quer que nós saibamos ainda, mas aqui está revelado de modo geral tudo o que precisamos, tudo o que necessitamos. Então vamos ao texto. Estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. Assim a primeira parte de João 16, 33. Estas coisas. Que coisas? Precisamos verificar o contexto. No capítulo 14, esse capítulo que nós vamos examinar, esse verso, faz parte do capítulo 16. Mas no capítulo 14, né, Jesus, ele inicia confortando os discípulos. Inicia-se passagem que ele conforta os discípulos dizendo: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Glória a Deus. E aí, nesse capítulo, no verso 6, Jesus respondendo a Tomé, o incrédulo Tomé, ele revela: eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. A partir do versículo 16 do capítulo 14, Jesus promete a vinda de outro Consolador. Assim, ele sendo o primeiro Consolador, ele noticia a vinda do Espírito da verdade, que o mundo não pode receber porque não vê nem o conhece. Mais adiante, no versículo 25, Jesus enfatiza que o Consolador é o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em nome de Jesus e ensinará todas as coisas e trará à lembrança tudo o que foi dito por Jesus. É aqui que Jesus pontifica: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou, como a dá o mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Que lição linda, maravilhosa, né? Jesus falando para não se turbar o coração de todos nós, né? Nem se atemorizar. Isso é palavra de Deus. No capítulo 15, ainda observando o contexto, Jesus faz uma analogia com a videira e os ramos, onde ensina que o Pai é o agricultor e Jesus é a videira verdadeira. Para no versículo 11 dizer: tenho-vos dito estas coisas, para que o meu gozo esteja em vós e o vosso gozo seja completo. E continua Jesus: desta feita ensinando sobre o mandamento do amor. Ameis uns aos outros assim como eu vos amei. E ele também ensina sobre o ódio do mundo a ele, o ódio sem motivo. Continuando no verso 26 de Jesus: quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, é o Consolador, que dele procede, esse dará testemunho de mim. Assim como os discípulos também darão testemunho de Jesus, assim como nós hoje damos testemunho de Jesus, pregando o Evangelho das boas novas, o Evangelho da paz, da salvação. Então, chegamos ao capítulo 16,
que versa sobre a missão do Consolador. Então Jesus disse que prometeu que viria o Consolador. E já no verso 1, Jesus inicia frases em que diz: tenho-vos dito estas coisas, alertando no verso 12, agora do capítulo 16, tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. E no verso 13, quando vier, porém, o Espírito da verdade. O que ocorreu na festa de Pentecostes, né? Lá em Atos dos Apóstolos, o 4º livro do Novo Testamento, né? Nós vimos que lá o Espírito Santo, esse Espírito da promessa, ele aparece. Porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará